Tema de hoje: igreja é comunhão. Comunhão é algo que começa dentro de casa. Começa dentro de casa, reflete na igreja e então celebramos isso na ceia. Não é o contrário. Não é o contrário. Eu tomo a ceia e então abraço meu irmão aqui no meio do culto e depois me viro com o quebra-pau que eu deixei lá em casa. Não, não é isso. É o contrário. Agora, todos os relacionamentos que a gente tem, eles precisam ser, assim, tem princípios, tem direção para esses relacionamentos, porque se a gente não segue essas direções para viver bem os nossos relacionamentos, começa a dar problema no meio do caminho. Deus que nos criou sabia da nossa dificuldade em convivência, dos nossos problemas. Deus que criou você conhece o seu temperamento, conhece as pessoas que convivem muito bem com você, mas Ele nos coloca algumas direções que nos ajudam a resolver esses conflitos. É base da igreja a comunhão. Para você ter uma ideia, na primeira narrativa em que a Bíblia fala de como a igreja vivia, nessa primeira narrativa mostra exatamente um povo que estava insistindo, perseverando em fazer algo. Vamos ver em Atos 2, versículo 42, que é a primeira narrativa de como a igreja vivia. Atos 2, 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos ler juntos esse texto? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nota que eles não mediam esforços para fazer o que deveria ser feito, por isso eles perseveravam. E eles faziam tanto assim para estarem juntos, que chegava ao ponto até mesmo de venderem bens extras que eles tinham, somente para poder sustentar alguns irmãos que, por acaso, estavam de passagem por Jerusalém, moravam em outras nações, estavam em Jerusalém devido a uma festa que teve em Jerusalém, se converteram, para que aqueles novos convertidos tivessem comunhão com eles, relacionamento com eles, eles vendiam até seus bens para poder sustentá-los, para que não lhes faltasse nada, para que eles pudessem ter um tempo ali de discipulado, de orientação, de fortalecimento, para então voltarem para suas terras. É incrível o nível de amor que essa igreja atingiu. Agora, por que essa igreja, no princípio, uma das características fortes dela tem a ver com o amor? Ora, uma das primeiras coisas que mostra a inauguração da igreja se dá na descida do Espírito Santo sobre a igreja. Porque é exatamente isso que o Espírito Santo faz na vida da gente. A Bíblia diz no livro de Romanos, coloca o texto de Romanos para mim, por favor. No texto de Romanos mostra que nós recebemos o amor de Deus nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é o quê? É uma pessoa cheia de amor. Uma pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo, o que ela faz? Ela grita, ela pula, ela salta? Não, ela demonstra isso em amor. Muitas pessoas ficam buscando, nós estamos num movimento neopentecostal muito forte no Brasil, e muito se fala de batismo com o Espírito Santo, de experiências com o Espírito Santo, mas gente, experiência com o Espírito Santo é para te levar a amar mais as pessoas. A Bíblia fala, a primeira coisa que a Bíblia fala como fruto do Espírito, no texto de Gálatas diz, o fruto do Espírito é amor. É a primeira coisa. O que Deus vai fazer na sua vida quando você tem uma experiência com Ele é que vai te levar a amar mais. Eu era adolescente quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo que foi muito gostosa na minha vida. E naquela experiência que eu tive, aliás, a primeira coisa que eu fiz depois que eu tive essa experiência com Deus, é que eu fui até o meu pai, que estava lá plantando no nosso quintal, abracei o meu pai, dei um beijo no meu pai e falei assim, pai, me perdoa pelo mau filho que eu tenho sido para o Senhor. Hoje, como adulto, eu olho, eu não era tão mau filho assim. É que eu era meio briguento, meio respondão, não é? Meu temperamento é sanguíneo, então imagina, você atropela todo mundo, sai fazendo e tal, depois você vê se você fez certo ou errado, né? Primeiro você sai e faz, né? Agora, eu era uma criança ainda, pensando bem, eu não era assim, nunca desobedeci o meu pai, nunca gritei com meu pai, coisa desse tipo, mas eu tinha um temperamento muito forte e eu considerava aquilo péssimo no meu relacionamento com meu pai, mas foi a primeira coisa que eu falei para ele, falei, pai,
eu te peço perdão. Eu quero ser um filho de quem o senhor vai ter orgulho. Eu fui até a minha mãe, abracei minha mãe, beijei a minha mãe, disse o mesmo para ela. E vou dizer uma coisa para você, naquele dia eu mudei. Porque experiência com o Espírito Santo te leva a amar, servir, se dar, se doar. Tinha um amigo meu de escola, éramos muito amigos, e conforme eu tive experiência com Deus, imagina, amigo, você fala tudo, e eu contando para o cara o tempo todo, cara, eu estava orando, e era um negócio assim, e eu estava orando, e eu estava orando, e eu falava tanto isso para ele. Um dia ele chegou para mim e falou, cara, como é que é esse negócio de oração aí? Eu também oro, eu faço sinal da cruz e tal, e não acontece nada disso comigo. Não, vem comigo que eu vou ensinar você a orar. Aí íamos juntos, e eu falei para ele, você vai fazer uma vigília comigo? Cara, nem convertido era. Você vai fazer uma vigília comigo lá no meio do mato. Nós vamos ficar lá orando a noite inteira. Olha o que eu fiz com o rapaz. Mas ele pegou paixão por Deus por causa daquilo, e nós nos apaixonamos por Deus. Assim, entregamos nossa vida para Deus de uma maneira incrível. Aí nós ficamos sabendo, por exemplo, que lá no centro da cidade de São Paulo, estava passando num cineminha bem velho que tinha lá no centro de São Paulo, a vida de São Francisco de Assis. Irmão Sol e Irmã Lua é o nome do filme. E nós fomos assistir aquela vida de São Francisco de Assis, e depois de ter assistido aquilo, é revolucionário. Quem já estudou a vida de Francisco de Assis sabe que é um homem abnegado, que deu de tudo. E nós saímos assim com o coração apaixonado por gente. Estávamos atravessando ali no centro de São Paulo, uma noite fria, ali perto do viaduto do Chá, e eu me lembro de ter visto um menino, um pré-adolescente, uns 11 aninhos mais ou menos, encostadinho no pai dele, tremendo de frio, o pai bêbado, morador de rua, mas o menino não tinha com que se cobrir, estava encostado no pai. Na hora, a hora que eu vi, eu não pensei duas vezes, fui tirando, estava um frio, fui tirando a minha blusa. Quando eu vi, o meu amigo, que era o novo convertido, tinha tirado a dele. E quase que a gente briga ali, não, vai a minha, não, vai a minha, quase que a gente briga, né? Temos as duas, pronto. Blusa novinha, gente, eu era office boy, não tinha dinheiro para comprar a blusa, estava pagando ainda, né? Aí você fala, mas foi para casa quente, não é nada, fui passando frio mesmo, foi um frio terrível da minha casa, não chegava nunca, né? O coração estava quente, né? Mas o frio eu senti. O que eu quero te mostrar é o seguinte, eu sei que uma atitude assistencialista como essa não resolve a vida de ninguém, mas falo como fora de mim, esquece que sou eu ou meu amigo ali que estamos fazendo isso. A atitude daqueles dois adolescentes não mostra para a gente como é que deve ser a atitude de um cristão que ama. O cristão que ama não tem que ser assim. O que é um cristão cheio do Espírito Santo? Ele é cheio de amor. Ele quer amar o tempo todo, ele quer se doar o tempo todo. Essa igreja aqui no princípio, que nós lemos aquele primeiro texto de Atos 2, eles começaram a vender as coisas que eles tinham só para ajudar uns aos outros. Nenhum lugar na Bíblia isso é colocado como regra, ninguém é obrigado a fazer isso. Mas esse texto está lá escrito para quê? Para nos ensinar de que alguma coisa precisa ser feita. Não dá para a gente viver uma vida egoísta e dizer que estamos cheios do Espírito Santo. Não dá para a gente viver como igreja, por exemplo. Eu não consigo imaginar uma igreja que se diz que é cheia do Espírito Santo e não investe em obra social. Eu não consigo entender. Aliás, eu não consigo entender igreja sem obra social. Não dá para entender. Como assim? Porque o tempo todo, Deus fala o tempo todo nas Escrituras. Você pega em 1 João, por exemplo, ele diz claramente que se ama a Deus, então ame o seu irmão. Ele mostra que você ama a Deus amando pessoas, amando gente. Se você não ama pessoas, então você precisa chegar para Deus agora e falar, Deus, muda meu coração, muda minha vida, tem algo errado aqui dentro. Eu estou muito egoísta. Deixa eu te falar uma definição para egoísmo. Egoísmo é igual pecado. Pecado é egoísmo. É isso. Pecado é você viver para você. Os outros que se dane, isso é pecado. Agora, quando o Espírito Santo enche a nossa vida, o que ele vai fazer? Vai me levar a amar. Amar como? Amar como Jesus amou. Jesus amou de que maneira? Se entregou. Jesus amava pessoas. Hoje em dia, você sabe, nós estamos na geração da publicidade, né? Fala a verdade. O que vale é parecer, não ser. Você percebe isso? Você percebe isso na nossa geração? O que vale é parecer. Você, por exemplo, precisa, quando você vai falar da tua profissão, você tem que incrementar um pouco a tua profissão, porque o que vale é parecer que ela é profissão do momento, né? Suponhamos, por exemplo, que você é uma pessoa, um emprego totalmente digno, não tem nada de errado, um emprego digno,
mas você é um distribuidor de panfleto, por exemplo, de casa em casa ou nos semáforos, você distribui panfleto, ou você fica na porta de um shopping ali distribuindo panfleto, tá? Aí alguém perguntou, legal, você trabalha em quê? Sou distribuidor de panfleto. Não, você não vai falar isso, você vai falar o quê? Eu trabalho com publicidade. Não é? Tem que parecer que a coisa é cool, né? Que é legal, né? Tem que parecer. Então nós somos uma geração da maquiagem. Nós somos uma geração que o que importa é aparecer. A mesma coisa ocorre com questões sociais. Hoje em dia as pessoas gostam de parecer que elas estão preocupadas com os pobres. Eu estou vendo, por exemplo, tanta briga aí na internet, algumas pessoas, sabe, no Twitter, Facebook, e as pessoas falando sobre o que o governo está fazendo com os pobres e tal. O cara fala tudo isso enquanto está lá, tomando na casa dele um vinho importado, sentado numa poltrona, confortável, sabe, aquela atitude de alguém que quer só parecer que é, mas não é de fato. Não se envolve em causas sociais, nunca fez uma ação de voluntariado, nunca repartiu o que tem, nunca deu nem sequer dos seus alimentos de casa, ele não faz isso. Seria importante um desafio para você, toda compra do mês, já compra alguma coisa para dar, para doar. Gente para doar não falta, meu querido. Pensa um pouquinho, se você revisar o seu guarda-roupa, eu acredito que todos nós aqui temos alguma peça para dar. Seja de camisa, calça, calçado, alguma coisa, você tem coisas para dar. Então, qual é o nosso problema hoje? Nosso problema é que a gente gosta só de parecer, mas não de ser. Porém, quando a gente tem uma experiência com Deus e o Espírito Santo enche a vida da gente não fica só preocupado em parecer, nós começamos a ser, porque Deus começa a trabalhar no nosso coração e aí começa a brotar esse fruto do Espírito que é o amor. Amar o mundo é fácil. Amar o mundo é fácil. Jesus não mandou amar o mundo, Jesus mandou amar o próximo. Amar todo mundo, sabe? Eu amo toda a humanidade. Que lindo, querido. Parece discurso de Miss, né? Miss que fala assim, né? Qual o seu plano? A paz mundial. Lindo, lindo, lindo. Mas para de brigar com a tua mãe lá dentro da tua casa, não é? Tem que ser coisa prática. O amor é prático. A vida nossa tem que ser vida prática. Então você fala, eu quero amar, não pense em amar todo o planeta Terra. Ame o teu próximo, Jesus falou. E quem mais próximo de você do que quem convive dentro da tua casa? Eu sei que nesse momento eu estou falando com a igreja. Eu podia falar, quem é mais próximo de você, quem está aí sentado do teu lado. Isso aqui é em segundo plano. Primeiro plano é na tua casa. É na tua casa. Então, chegou um tempo da gente voltar o nosso coração para dentro de casa e depois para dentro da igreja também, para os nossos relacionamentos, e viver de fato uma vida de amor. Porque, afinal de contas, é assim que a gente prega o evangelho. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. É assim que a gente vive o evangelho. É assim que a gente prega o evangelho. Aliás, cai muito bem aqui uma frase de Francisco de Assis, que ele falou o seguinte, prega o evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Então, mostra que a gente prega vivendo. É a maneira como a gente vive. Efésios 4, versículo 2 e 3, vai se tornar quase que uma linha mestra, que uma base para nós entendermos os conselhos de Deus para nós nessa noite, de como nós podemos praticar a vida de comunhão. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor, façam todo o esforço para conservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Sejam humildes e dóceis. Qual a vontade de humilde? Arrogante, chato, petulante. Estou mandando, e aí? Não é? Dócil. O contrário de uma pessoa dócil é uma pessoa respondona, bruta. E a Bíblia está dizendo, seja humilde, seja dócil. O que é ser dócil na vida? Vamos pensar dentro de casa, fica fácil assim. Dócil vem de doçura, não é? Dócil, aliás, vamos fazer assim, quantos casados temos aqui? Marido e mulher, casados. Ok, vocês. Dócil, mulher, é quando você, por exemplo, se preocupa
Se o seu marido comeu direito, se ele se alimentou direito, se ele está cuidando da saúde dele. Porque esse camarada não sabe fazer isso. Vou falar uma coisa para você, mulher. Ou você marca médico para o teu marido, ou ele nunca vai. Não vai. Aliás, tem homem que foge de tudo quanto é médico, principalmente esse agora do Novembro Azul. Esse aí, tem homem sonhando de noite, sabe assim, aterrorizado, que ele tem que fazer exames. Pois é. Eu me lembro de um fato que ocorreu na nossa comunidade, uma irmã muito querida, o que ela fez? Ela pegou, marcou o urologista para o seu marido, não falou que era para ele, chegou para ele e falou, querido, você me leva no médico? Ela sabe dirigir, mas pediu para ele levar, claro, entra comigo. Ele entrou com ela pegou a chave do carro, pegou a carteira dele, tudo, falou, agora você fica, eu passo aqui depois, o médico é para você. Ele, tá, só ficou sabendo que médico era, olha que chamaram. Ai, mulher, cuida dele. Eu sei que você fala, eu não sou a mãe dele, mas ele acha que é, não adianta. Ele acha. Quem estragou ele foi a mãe dele que estragou. As mães estragam os filhos, é verdade. Bajula gente demais. Estou falando por consciência própria, tá? Porque eu também não marco essas coisas para mim. Não é? Ou você é dócil e cuida do seu marido, ou ele não vai cuidar de si. Então, isso é doçura, é cuidado. Doçura é cuidado pelo outro. Elegância, respeito, é consideração pelo outro. Marido, o que é ser dócil com a sua mulher? Ser dócil, ser elegante com a tua mulher, é você, por exemplo, esperar ela colocar os 2 pés dentro do carro antes de dar partida. Elegância. Qual é o problema? O problema é que a gente trata melhor quem é de fora de casa do que quem é de dentro de casa. Vocês já perceberam que às vezes tem isso? Às vezes está até quebra-pau dentro de casa. Ou, por exemplo, vamos lá. É a noite que nós vamos receber visita. Aí nós vamos receber visita em casa, o que acontece, né? O menino, por exemplo, seu filho, vai lá na cozinha e fala, não pega isso aí não pega por aqui, não pode, mãe, eu vou beber água. Não pode, isso é da visita. Os copos nossos são aqueles ali, ó. Por que o talher melhor tem que ser o da visita do que o de casa? Essas são umas brigas que a gente tem que fazer de vez em quando, não é? Mas a gente às vezes trata melhor quem é de fora do que quem é de dentro. Você trata a tua mulher de qualquer jeito, trata seu marido de qualquer jeito, tudo mais. Aí chega uma visita, olá, como vai? Tudo bem? Aquela elegância toda. E dentro de casa, na base do grito, na base da pancada. Trata o filho de qualquer jeito, não é? Trata melhor quem é de fora do que quem é de dentro. Errado, querido. Não é assim. Não é assim. Então, lembre-se que são essas pequenas atitudes que edificam a vida da gente. São essas pequenas atitudes que valem, são elas que fazem diferença. São essas pequenas coisas que não deixam, por exemplo, o casamento afundar. Porque essas pequenas coisas, se não cuidadas, elas viram furinhos no seu barquinho, e o barquinho vai afundar, porque você não está cuidando. E aí, quando vai perceber, já está um caos na vida. Olha o que a Bíblia ensina sobre sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 17, diz assim, a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, cheia de bondade, tratável e cheia de misericórdia. Ora, se ela é pacífica, significa que ela se esforça, faz todo o esforço para que tudo fique em paz. Lembra do texto que eu li de Efésios? Para você fazer de tudo, se esforçar para preservar a unidade? Eu te pergunto se você já foi até as últimas consequências para que tudo fique bem dentro da tua casa. Porque de vez em quando, o que a gente faz? A gente desiste, joga fora, não é? Joga fora o casamento, joga fora o relacionamento, desiste das pessoas e faz de conta que é para levar a vida assim mesmo. O que a gente faz? Faz guerrinha de silêncio. Não tem coisa mais ignorante do que a guerrinha de silêncio. Simplesmente fala, não vou falar mais nada. Não fala. Um passa pelo outro, não fala mais nada. Você vai ver que isso pode dar problema para vocês mesmos. Nós precisamos de comunicação, precisamos falar um com o outro. Precisamos nos comunicar.
Tem uma vez um casal que eles fizeram uma briguinha entre si, resolveram assim, olha, não vamos falar um com o outro, e acabou, e fechou a cara um para o outro, e não se falavam mais. Tá bom, acontece que o cara tinha sono pesado, muito pesado, e a mulher que tinha sono leve. Então punha o relógio para despertar com ela acordava ele e já desligava e voltava a dormir. Muito bem, ele tinha uma saída importante, ele autoempresário e tudo mais, ia viajar e tinha um voo para pegar logo cedo. E ele chegou assim para a mulher, e ele não querendo dar o braço a torcer, não querendo falar com ela, deixou um bilhete para ela, do lado da cama dela. Me acorde às 5, por favor. Tá bem. Dormiu. Quando ele acordou e que ele olhou assim no relógio, 8h30 da manhã. Acordou apavorado, doido da vida. Já ia brigar com a mulher, por que você não me acordou? Ele olhou do lado, tinha um bilhete do lado dele, assim, dizendo, acorda, são 5 horas. Não vale. As coisinhas não valem. A Bíblia diz, nesse texto, que o sábio sabe tratar bem as pessoas. Tratável. Isso é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria de Deus leva a gente a tratar bem quem está do nosso lado. Alguém fala o seguinte, você não sabe quem é que está do meu lado. Jesus falou para a gente amar até o inimigo. Quanto mais o marido. Amar até o inimigo. Então, vamos deixar de ser brutos, arrogantes, porque isso é o contrário de sabedoria, é tolice agir dessa maneira. No texto que nós lemos também fala para a gente ser paciente e se esforçar para nós preservarmos essa unidade. É preciso ter esforço para amar. As pessoas não mudam rapidamente com facilidade. Algumas vezes é necessário uma boa conversa. Alguém te chateou? O que a Bíblia ensina? Alguém errou com você. Errar o alvo na Bíblia é a palavra pecado. Então a Bíblia fala assim, se o seu irmão pecou contra você, você deve conhecer o texto. O que a Bíblia te ensina? Vai você e fala com ele. Entre você e ele só. Não é em público, não é contar para os outros, não é falar mal dele para os outros. Ficar falando mal da pessoa. Vai você e fala com a pessoa. É o que a Bíblia te ensina. Aí você diz o seguinte, mas eu já falei. Fala de novo. Mas eu já falei, mais uma vez então. Até quando? Jesus falou até 70 vezes 7, por exemplo. Vamos lá, serve. Enfim, há uma perseverança, uma insistência em querer consertar relacionamentos. A Bíblia ensina isso. Jesus, ele ensinou os discípulos a desenvolverem isso na prática. O que ele fez? Toda a obra que ele foi fazer com os discípulos, ele enviava os caras de 2 em 2. Ele sabia que isso ia dar problema. Claro que ia. E um discípulo de Jesus, Levi Mateus. Levi Mateus, ele era o quê? Trabalhava por governo, em favor do governo de Roma. Ele arrecadava impostos das pessoas para mandar para Roma. Vamos colocar Levi Mateus como extrema-direita. E nós vamos ter, no mesmo grupo de Jesus, um cara chamado Simão Zelote. Os Zelotes, o que eram? Era um partido vamos dizer assim, de guerrilha. Era um partido que dentro dos Zelotes existiam, por exemplo, os sicários. Os sicários eram aqueles que saíam matando gente, inclusive, para acabar com o governo. Os Zelotes queriam dar o golpe em Roma. Imagina, Jesus manda de 2 em 2. Minha opinião, Levi Mateus e Simão Zelote foram juntos. Eu acredito que foram. Conhecendo o bom humor de Jesus, Jesus deve ter falado, vai vocês dois juntinhos agora, quero ver o que vai dar. Ia dar briga? Claro que ia. Claro que sim. Jesus está me ensinando o quê? A perdoar, a andar segunda milha, a andar na convivência, a se relacionar uns com os outros. Essa prática acontecia direto nos textos bíblicos. Por exemplo, em Mateus 21, versículo 1 e 2, Jesus manda os discípulos buscar um burrinho. E para buscar um burrinho, não precisava de mandar 2, né? Podia mandar um só, mas ele resolve mandar 2. Para que 2 para pegar um burrinho? Não era por causa do burrinho, era para os dois desenvolverem relacionamento. Em Marcos capítulo 14, quando foi para preparar a ceia,
Bastava um homem, a ceia era para 12 pessoas. Jesus mandou 2. Para quê? Para eles aproveitarem esse tempo de convivência. Os discípulos praticaram tanto isso, que em Lucas 24 mostra que depois da morte de Jesus, quando estavam voltando da crucificação, 2 caras estavam juntos ali na estrada de Emaús. Como se isso não bastasse, você vê tempos depois, já na época da igreja, em Atos capítulo 3, você vê Pedro e João juntos subindo ao templo para orar. Até para orar, eles iam de 2. O que Deus está nos ensinando? Ensinando a importância da convivência. Existem algumas coisas que nós experimentamos na convivência de 2 em 2 que não se experimenta sozinho. Não se experimenta sozinho. Pedro, por exemplo, fala na sua carta que ele se dirige aos maridos por uma razão, claro, naquele tempo só os homens liam, tudo mais, por isso se dirige aos maridos, mas isso serve para os 2, tá? Ali Pedro se dirige aos maridos e diz assim para o marido, falou, marido, é melhor você aprender a tratar bem a tua esposa. Tratando-a com honra, com dignidade. Por quê? Ele diz o seguinte, para que as suas orações não sejam interrompidas, pois vocês são coparticipantes, vocês são co-herdeiros da mesma graça. O que é isso? Há uma herança para Deus nos dar. Há coisas que Deus quer nos abençoar. Mas ele disse, tem que estar os 2, são co-herdeiros, não tem um só. Eu vim receber minha herança, cadê o cordeiro? Não está, então a hora que ele chegar a gente dá. Não dá para distribuir com os 2 separados. Tem que estar os 2 juntos aqui. Então, dentro do casamento é assim. Quando você tem um conflito no teu casamento, o que Deus fala? Você vai orar, Deus fala, espera um pouquinho, deixa a tua oração aqui de lado um pouquinho. Vou esperar você resolver primeiro o que você está passando. Depois eu respondo a tua oração. Então, isso mostra muita coisa para a vida da gente, que tem muita bênção para acontecer na vida da gente, muita coisa que precisa acontecer conosco, que só dá para acontecer quando estamos em unidade. Quando nós estamos em divisão, o que acontece? Para tudo, brecou tudo na tua vida. Eu não falo só de casamento agora. Dentro da igreja, por exemplo, nós temos um monte de gente, nós relacionamos com pessoas, principalmente pessoas que trabalham juntos nos mesmos ministérios. Daqui a pouco surge um conflito. Um quer uma coisa, outro quer outra, daqui a pouco briga. Meu querido, a gente entende a questão de briga, porque quem aqui tinha, na sua família, vocês eram mais de 3 irmãos para cima, vamos lá. Brigaram muito, não brigaram? Fala a verdade. Irmão briga pra caramba, não briga, irmão? Irmão briga, irmão, não é? Cada coisa. Eu já peguei o cabo de vassoura para quebrar na cabeça do meu irmão, pode um negócio desse? 5 anos mais velho do que eu, né? Ele zoava comigo. Irmão briga muito. Agora, irmão natural briga, você acha que na igreja também não tem isso? Claro que tem. De vez em quando dá vontade de quebrar uns cabos de vassoura também, não dá? Dá. Meus irmãos, como a gente é irmão, a gente não deseja mal para a pessoa, né? A gente deseja o bem dela, né? Então a gente fala, Deus, leva para o céu. Abençoa o irmão, leva para o céu. Né? Você não quer que a pessoa vá, né? Você fala, não, deixa que ele vai para o inferno. Não, vai para o céu. Né? Me deixa sossegado aqui. Mas o que a Bíblia te ensina? Que a coisa vai ficar travada na tua vida se você tem esses problemas. Trava tudo, começa a parar tudo. Você não fica bem consigo. É melhor ir lá e pedir perdão. É melhor ir lá e consertar. É melhor ir lá e tentar acertar essa situação. Olha o que a Bíblia ensina. Jesus falou, por exemplo, ele esperava que quando a gente se reunisse como igreja, que fosse um tempo de comunhão muito forte, porque igreja é comunhão. Igreja é relacionamento. Mateus 18, 20 diz, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus falando assim, eu fico presente no meio da igreja. É interessante, em alguns relatos sobre a igreja primitiva, aqueles irmãos chamavam às vezes o culto de ceia, eles chamavam de culto da presença, porque eles acreditavam que Jesus estava literalmente no meio deles quando eles participavam da ceia juntos. Que coisa linda isso. Então, como é que eu posso ter briga com você, com Jesus aqui do meu lado? Como é que eu posso? Não dá. Quando eu penso no amor de Deus, e a ceia nos vai nos fazer lembrar isso, quando eu penso que Ele morreu pelos meus pecados, quando eu penso que Deus, Ele entregou o melhor de si para mim,
Ele deu o seu único filho. Por favor, eu vou lhe pedir algo. Não me julgue o meu lado humano aqui do que eu vou te falar agora, mas estou sendo muito honesto com você. Eu não seria capaz de dar o meu único filho para morrer pelas outras pessoas. Eu não faria isso. Estou sendo honesto com você. Outros pais aqui talvez estejam me entendendo, outras mães aqui me entendem também isso. Eu não seria capaz, eu não seria de dar o meu filho. Deus não me exige isso. Deus não cobra isso de mim, porque esse amor é sobre-humano. O amor humano é pequeno demais para uma atitude como essa. Mas o meu Pai Celestial fez isso por mim. Meu Pai Celestial deu o melhor que Ele tinha por mim e por você. E aí, imagina, suponhamos aqui, eu e o Gil, nós estamos de briga, nós dois, e Jesus chega aqui para a gente e fala, e aí? O que eu fiz por vocês não valeu nada? Eu vim aqui, morri, sofri, passei o que eu passei ali naquela cruz para perdoar, e vocês não se perdoam? Eu perdoei muito mais pecados que vocês cometeram contra mim do que você cometeu um pelo outro. Quer dizer, eu perdoo vocês, mas vocês não perdoam um ao outro? Como é que é isso? É bom a gente pensar dessa maneira, porque aí a gente entende melhor essa questão do perdão. Eu já fui perdoado de algo maior. O livro de Colossenses fala, assim como o Pai lhes perdoou, assim também perdoai vós. Perdoa. Deus te perdoou, meu caro, de dívida muito maior. Então, quando a gente vem para o culto da igreja, igreja é comunhão, igreja é relacionamento. Vem para ver gente. Vem para estar com pessoas. Vem para se abrir para novos relacionamentos, para novas amizades. Aliás, eu queria cutucar você um pouquinho. Chega mais cedo. Vem participar da reunião. Não fica parado no canto. Se apresente para alguém, conheça alguém. Faça novas amizades. Já tem amigos, fortalece essas amizades. Marquem tempo juntos, se encontrem. O que a igreja no princípio fazia? Eles partiam o pão de casa em casa, estavam juntos o tempo todo. O que isso mostra? Quem ama a Deus, ama seu irmão e quer estar junto. Então, por favor, marque reuniões na sua casa, chame seus irmãos para comerem com você. Vão participar juntos das refeições, como diz a Bíblia, com alegria e singeleza de coração. Vão ter tempo para bate-papo, para orar juntos, para repartir uma coisa da palavra de Deus. Isso espontaneamente, sem nenhuma organização por detrás. Faça isso porque é vida da igreja ser assim. Faça isso. Voltando no nosso texto, Efésios 4, versículo 2 e 3, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço, grave, todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você fez todo o esforço? Eu já fiz de tudo, já falei, já critiquei, já mostrei os erros. Não fez todos ainda. Tem um que falta. Ceder. Para algumas pessoas, pensar em ceder é derrota. 1 Coríntios 13, versículo 5, diz assim: o amor não procura só o seu próprio interesse. Amor não é egoísta. Queridos, olha, muito mais do que o alcoolismo, muito mais do que adultério, muito mais do que qualquer outro problema, os casamentos são destruídos por inflexibilidade, falta de disposição para mudar. Da mesma maneira, relacionamentos também no meio da igreja, relacionamento entre pessoas, amigos, eles se perdem a amizade por falta de ceder, da inflexibilidade. Há um ensinamento de Jesus em Mateus 5,41, precisa ser explicado isso. Quando um soldado romano caminhava com as suas armas, o seu equipamento, ele tinha direito constitucional de chamar qualquer cidadão e falar: eu quero que você ajude eu a carregar meu material de guerra por uma milha. E você era obrigado. Todo cidadão, se o soldado romano chegasse e falar: me ajuda a carregar isso aqui, por 1 milha, você era obrigado a fazer. 2, não, aí era o problema dele. Ele tinha direito de fazer isso uma vez. Então, Jesus chega assim e fala: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Como assim, Jesus? Fazer uma já é mó chato, uma coisa ruim de fazer. Pois é, eu estou te falando o seguinte: faz o que a pessoa não espera. A 2ª milha não é tua, é a dele. Jesus está falando: faz a sua parte e faz a parte dele também. Surpreenda a pessoa com a sua atitude. Na prática, alguém errou com você, vá para a pessoa e fala: eu queria que você me perdoasse. Nós estamos assim sem falar um com o outro já há algum tempo. Pode me perdoar?
Suponhamos que a pessoa se toque no momento e fala, peraí, foi eu que gritei com você. Não, mas eu devo ter provocado isso em você. Anda a segunda milha, meu querido. Cede. Faz o que o outro deveria fazer. Mas a pessoa que parou de falar comigo. Pois é, então você que vai começar a falar com a pessoa. Faz o que era esperado do outro fazer. Isso é andar a segunda milha. A gente faz isso uma vez por mês. A ceia. A igreja, no princípio, me dá a entender, talvez alguns outros teólogos entendam diferente isso, mas me dá a entender que a igreja primitiva, no começo, fazia isso em toda reunião, e depois me dá a entender que pelo menos uma vez na semana ela se reunia só para o partir do pão, só para a ceia. A ceia era para celebrar tudo isso. Celebrar a unidade. Mas se tivesse problema, o problema era consertado antes da ceia. A ceia era o momento onde você ia fazer uma análise de si e falar, tem coisa errada na minha vida. Primeira coisa, Deus, me perdoa. Segunda, eu me disponho a ir consertar com a pessoa. A pessoa não está aqui, tudo bem, depois eu me acerto com ela. Mas agora eu vou me dispor e eu vou resolver isso. Atos 2,46. Partiam pão em suas casas com alegria e sinceridade de coração. A palavra sinceridade vem de sem cera, sem máscara, porque as máscaras eram feitas de cera. Então, partiam o pão, tomavam as refeições, comiam juntos, participavam da ceia, sem máscara. Eram abertos um com o outro. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Tanto a reunião na casa quanto uma reunião maior, eles faziam essas reuniões para partir o pão juntos. Para ser um memorial, um tempo da gente se lembrar de algumas coisas. Um marco importante na nossa vida é a ceia. Eu quero ler 2 textos que falam sobre a ceia. Começo em 1 Coríntios capítulo 10, acompanhe que o texto é longo. Diz assim, versículo 16 e 17, diz: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Explicando isso aqui para você, a ceia que Jesus partiu com os discípulos era assim, imagina, 12 homens ali, Jesus pegou, eles tinham o pão, o vinho e a comida também, porque eles comeram também ali juntos, que também era chamado de ceia. Jesus pega o pão era o pão ázimo, o pão sem fermento, uma bolacha grande, tá? Seria mais ou menos assim, ele é durinho. Então ele pegou e quebrou o pão. Quando a Bíblia fala partiu o pão, é quebrou o pão. Ele quebrou o pão em pedaços e deu para cada um. Cada um pegou um pedaço daquele pão. O que Paulo está ensinando é o seguinte: assim como esse pedaço é você, esse é você, esse é você, esse é você, separados nós somos só pedaços. Mas como nós estamos juntos, nós juntos formamos um único pão. É isso que Jesus queria mostrar. Que você, sem a comunhão, sem as pessoas que Deus colocou ao teu lado, você é só um pedaço. Você precisa dessas pessoas para estar completo. Assim também a comunhão na igreja. Não dá para viver sem a comunhão dos nossos irmãos. Sem essa comunhão a gente perde, a vida fica sem graça, a vida fica um pedaço. Eu vou ter muito mais se eu estiver junto. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala do cálice como um cálice da bênção, é chamado. Há uma bênção de Deus no cálice. Eu explico isso mais adiante, eu quero ler mais um texto. É o texto mais célebre que nós temos nas Escrituras Sagradas, onde Paulo apóstolo revisa o que Jesus, ele relembra o que Jesus ensinou sobre a ceia e ensina para a igreja como a igreja deve participar da ceia. Lembrando, todo o contexto da carta de 1 aos Coríntios tinha a ver com briguinhas no meio da igreja. Paulo estava consertando o problema de problemas entre irmãos, de brigas entre irmãos. E é nesse contexto que ele trata da ceia. Texto da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11. Pode acompanhar em pé comigo, por gentileza? Já já nós vamos participar juntos da ceia. Assim, ficamos já preparados para o nosso momento da ceia do Senhor aqui juntos. 1 Coríntios, no capítulo 11, leitura. Diz assim,
Versículo 23 em diante. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu, quebrou-o e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou, depois de terem jantado junto, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, vou explicar isso um pouquinho adiante, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Aqui falou que gente que já morreu. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Algumas verdades para nós aprendermos aqui acerca da ceia do Senhor. Primeiro, nesse texto nos fala que nós nos lembramos da morte de Jesus. A ceia é para nós nos lembrarmos que os nossos pecados foram perdoados. É para a gente lembrar que Jesus morreu no nosso lugar. É para a gente se lembrar que tudo que Ele fez ali na cruz, Ele fez e Ele se entregou para perdoar os meus e os seus pecados. E aí fica a pergunta: e você não vai perdoar o que os outros pecaram contra você? Jesus contou uma parábola de um homem que devia muito para o seu Senhor. E Ele perdoou aquele homem. Aí esse mesmo homem encontrou alguém que devia pouquinho para ele, e ele mandou o cara para a cadeia. Aquele senhor vem para o primeiro e fala: como assim? Eu te perdoei de um valor muito maior e você não foi capaz de perdoar esse tantinho aqui que o outro te devia? Como assim? Na ceia, é para a gente se lembrar que o corpo de Cristo foi entregue, que o sangue de Cristo foi derramado, e por causa disso não tem esforço maior que a gente possa fazer do que o que Deus já fez pela gente. Então, querido, perdoar não é uma opção. Perdoar é mandamento. Deus ordena que você perdoe. Você cantou aqui que Ele é Senhor. O que é Senhor? Senhor é seu dono. O teu dono está te dizendo: perdoe. Perdoe. Eu já perdoei você de muito mais coisa do que você tem que perdoar as pessoas. Outra coisa que a ceia me lembra: a ceia, ela me dá graça. Graça, poder. Ela me dá a bênção que eu preciso para fazer essas coisas. 1 Coríntios 10:16 diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos, note, ao tomarmos esse cálice, ele está dizendo, é o cálice da bênção. É interessante notar que a graça de Deus, ela é ministrada a nós por esses meios. É o que a igreja no passado chamava de sacramento. Sacramento é mistério. Por que mistério? Porque a gente não sabe explicar. Como é que a graça de Deus é ministrada através desses elementos, pão e vinho? Como eles se tornam no meio, o meio que a graça de Deus utiliza para ser ministrada a nós? O pão e o vinho, sem a revelação da pessoa de Jesus, é uma mera refeição. É pãozinho e suquinho. Mas o pão e o vinho tomado com a revelação de que aquilo é o corpo e o sangue de Jesus, ministra graça ao meu coração e ao teu. Ministra bênção em mim e na tua vida. Somos abençoados ao tomar desse cálice. Na ceia, eu também faço revisão da minha vida. Em 1 Coríntios 11 fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Põe o texto para mim.
O texto não está dizendo que se você examinou agora o teu coração e descobriu, nossa, eu tenho pecado, eu estou de mal com alguém, então eu não vou tomar da ceia. O texto não diz isso. Examine-se cada um a si mesmo e então coma. E então beba. Mas eu não entendi. Se está mandando eu examinar e eu encontrei um defeito, o que eu faço? Pede perdão, meu querido. É isso que o texto está ensinando. Peça perdão naquele momento. Chega para Deus e fala, Deus, eu errei. Eu fui um idiota. Eu briguei, eu gritei com pessoas. Eu não queria olhar para a cara da pessoa. Mas eu estou te pedindo perdão. Se você não participa da ceia depois disso, significa que você não acredita que Deus perdoa. Então, meu querido, fica assim, falho com Deus agora, não é? Examine-se, resolva o seu problema, peça perdão, seja perdoado. Aí você fala, mas a pessoa não está aqui para eu pedir perdão para ela. Faz esse voto diante de Deus. E cá entre nós, é para o teu bem. Falta de perdão no coração é andar com mochila pesada. Vamos esvaziar nossa mochila. Vamos caminhar com vida leve, vida gostosa, vida desenroscada. Tem um monte de gente que vive com vida desenroscada, por isso que você está assim. Às vezes está até em depressão, está com problema, está um monte de coisa. Por quê? Porque está azedo tudo lá dentro e você não foi feito para viver assim. Não foi. Lava, meu querido, lava a alma hoje aqui. Pede perdão para Deus, recebe o perdão. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? É isso. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E continua o texto dizendo, em 1 João 1,9, esse é 1,8. 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus perdoa, Deus purifica e Deus se faz andar em comunhão. Diz o texto, temos comunhão uns com os outros. Então está ligado uma coisa com a outra. É isso que Deus está nos ensinando hoje aqui, ao participarmos da ceia do Senhor. Na ceia, eu me alimento de Jesus na vida dos meus irmãos. Na ceia, eu tenho comunhão com Jesus, mas na vida do meu irmão. Às vezes o evangelho para a gente apresentado na igreja é muito vertical. Eu com Deus, não é só eu com Deus não. É eu com Deus na vida do meu irmão. Essa minha irmã aqui tem graça de Deus na vida dela. Esse meu irmão aqui tem dons de Deus na vida dele. Esse meu irmão aqui, Jesus mora nele. Esse aqui, se ele me abençoar, foi Jesus me abençoando. Se aquele ali orar por mim, é Jesus orando por mim. Eu me relaciono com Jesus na vida dos meus irmãos. A ceia é para me lembrar disso. Agora vamos participar da ceia? Quem pode participar? Você não precisa ser membro dessa igreja para participar. Porque a ceia não é uma instituição da carisma, é uma instituição de Jesus, da obra de Jesus, do corpo de Cristo, que é muito maior do que a carisma. Então, se você ama Jesus, se você se considera um discípulo de Jesus, se você é um seguidor de Jesus, pode participar da ceia do Senhor conosco. Não importa a forma de batismo, ou se você é ou não batizado, o que importa é que você tenha fé no Senhor Jesus. Se você tem fé no Senhor Jesus e segue o Senhor, participa conosco da ceia nesse momento. O cálice vai ser servido, eu peço que você pegue o cálice, sirva cada um dos seus irmãos, sirva a pessoa do lado, não somente passe a bandeja, né? Sirva os seus irmãos, e aí nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Pegue um, segure na sua mão, até que todos sejam servidos, e assim vamos participar da ceia do Senhor. Vamos cantar e vamos servir uns aos outros. Ao entrar em teu santo lugar, admiro poder me aproximar para ver tua glória e tua beleza e adorar-te em intimidade. Com confiança posso me aproximar de tua mesa, quero participar. O que posso fazer?
com meus lábios proclamar, meu pão, minha luz, minha oração, és tu, Jesus, meu Deus, meu amor, minha canção, és tu, Jesus, só tu. Ao entrar em teu santo lugar, Admiro poder me aproximar para ver tua glória e tua beleza e adorar-te em intimidade. Cante ao Senhor. Com confiança posso me aproximar de tua mesa, quero participar. O que posso fazer é prostrar-me e com meus lábios proclamar, meu pão, minha luz, minha oração, és tu, Jesus, meu Deus, meu amor, minha canção, és tu, Jesus, só tu. Tu cuidas de mim, me abraças, me guardas, me amas. Tu cuidas de mim, me abraças, me guardas, me amas. Tu cuidas de mim, me abraça, me guarda, me ama, meu pão, minha luz, minha oração. És tu, Jesus. És tu, Jesus, Mais uma vez. Meu pão. meu pão, Minha luz, minha oração, és tu, Jesus, Meu Deus. meu Deus, meu amor, minha canção, és tu, Jesus, só tu. Tu és meu pão, minha luz. Meu pão, minha luz, minha oração, és tu, Jesus, meu Deus, meu amor, minha canção, és tu, Jesus, só tu. Jesus, só tu. Louvado seja nosso Deus. Se me perguntar, algum irmão ficou sem ser servido do cálice? Alguém não foi servido do cálice? Faz um sinal com sua mão.
para que a gente possa lhe servir? Todos foram. Vamos remover essa primeira película que se encontra no seu cálice. Você vai encontrar o pão aí. Pão ázimo, pão sem fermento. Vamos fazer nossa declaração de fé. Levante o seu pedaço de pão. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor, muito obrigado pela oportunidade de viver a Tua palavra. Perdoe os meus pecados e me ensine a perdoar também. Senhor, eu faço essa aliança contigo e te peço a Tua graça na minha vida, em nome de Jesus. Que eu ande em paz, que tudo fique bem ao meu redor, em nome de Jesus. Amém. Comamos do pão. Vamos remover a segunda película. Temos aqui o cálice, fala do sangue de Jesus. É o cálice da bênção. É o sangue de Jesus que perdoa e purifica os nossos pecados. Segundo o texto de Coríntios que nós vimos, eu vou ser abençoado, eu vou ter graça, vou ter bênção de Deus ao tomar desse cálice. Deus vai capacitar você para perdoar. Vai capacitar você para que tudo ande em paz. Que o shalom de Deus venha sobre a tua vida. Shalom significa paz, mas é aquela paz que circunda todo o nosso derredor. Que tudo ande em paz conosco. Fala, e meus inimigos, até os inimigos, paz com todos, porque eu vou amar todos. Chegou o momento a gente ser abençoado por Deus aqui agora. Por isso, tudo isso é possível porque Jesus se entregou ali na cruz no nosso lugar. Mas Ele não somente morreu na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E mais, fundamentou os seus discípulos por algum tempo. Depois foi elevado aos céus e até hoje está à direita de Deus. Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor. Levantemos o cálice, um brinde ao nosso Senhor Jesus. Aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Aquele que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Aquele que nos comprou com alto preço de sangue. Aquele que hoje merece todo louvor, adoração, honra de nossa parte para Ele. Ao nosso Senhor Jesus, seja Ele toda honra, toda glória, toda a nossa admiração. Ao nosso Senhor Jesus, como diz a palavra, aleluia. Ou seja, louvai ao Senhor. Que Ele seja louvado na nossa vida. Um brinde ao nosso Senhor Jesus. Tomemos o cálice. Aleluia. Eu gostaria que de alguma forma você agora deixasse cálice em algum lugarzinho aí agora, porque eu quero que suas mãos sejam livres para você fazer algo. Vamos nesse momento aplaudir o nosso Deus e falar: Deus, obrigado, Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos, ó Deus. Perdoados, purificados, abençoados. Obrigado por tudo, Senhor.